Salve galera do canal Surf Dicas, mais um vídeo começando para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a etapa do Tahiti, que mais uma vez terminou com vitória brasileira. Acesse surfdicas.lojavirtualnuvem.com.br e confira as nossas ofertas. Então tô aqui mais uma vez com o Luiz. Valeu, Luiz. E mano, que evento hein, que a gente teve? Essa foi a 7ª etapa com 6 vitórias brasileiras, quase 100% de aproveitamento, né? É um fato inédito e histórico, né? Porque provavelmente a gente está mudando toda a história do surf no surf mundial, né? Para nós brasileiros. E cara, dos 5 últimos anos, né? É o 4º ano que o Gabriel faz final lá no Tahiti. Cara, será que a gente pode falar que o cara é um novo rei do Tahiti? Bem provável que sim, né? Ondas tubulares para a esquerda, o Gabriel é sempre favorito. Ele provou isso em Pipeline, já com 2 finais. Provou com os resultados no Tahiti e em Fiji, né, que acabou de sair do circuito. O Gabriel, ele é sempre favorito nessas ondas. Nesses últimos 5 anos ele teve 4 finais, 2 vitórias, 2 segundos lugares, perdendo uma para o Jeremy Flores, outra para o Julian Wilson. E o único ano que ele não fez final, ele perdeu na semi para o John, somando um 10 e um 9 e 27. Nossa, tipo, impossível de perder, né? Assim, ele provou que assim, ele é um surfista muito difícil de ser batido ali e sempre tido como favorito nessas condições. Cara, então acho que tá mais do que provado que, o cara é sim o rei do Tahiti na atualidade, nessas condições, o cara predomina sempre. E, cara, rolou uma parada com o Owen na final, né? Gabriel Medina contra o Owen. Foi a nota, um 4,20 que o Owen fez num tubo um pouco mais espremido. E eu andei analisando alguns comentários e vi muita gente criticando o julgamento, falando que não foi justo. A gente depois assistiu o Hit Analyzer e sinceramente eu achei muito justo, levando em consideração até o critério que foi adotado, né, para a etapa de Teahupo. No Tahiti, né, no Teahupo, ondas tubulares, é sempre priorizado o tubo, né? Por mais que tenham grandes manobras, tem que ter um conjunto, né? Tubos somados a manobras, mas o tubo ainda é o ponto forte que tirar as notas. Como você falou, realmente o tubo foi espremido. Ele não ficou tão, ele a todo momento deu para ver que ele estava ali, deu para ver o bico da prancha, porém nós estamos falando de uma nota 4.20. Não é uma nota tão expressiva. Sim. A gente não está falando de uma nota na casa do bom ou do excelente. A gente está falando de uma nota regular baixa e eu achei sim que ele usou muita técnica e 4.20 eu achei justo ali. Se você for analisar que o critério é tubo e estavam fazendo muitas manobras, ele achou uma onda com tubo. Um pouco difícil, espremido, saiu na espuma, tudo bem, mas foi uma nota 4.20, eu achei totalmente justa e dentro do critério. Se você for olhar todas as baterias, isso daí tá... Eu achei que o critério de julgamento e a forma como os juízes trabalharam foi perfeita nesse campeonato. Cara, realmente eu acho que a galera fez muito rebu assim em cima de uma situação tão besta. Parece que os caras, quando se trata do Brasil, os caras, né, ficam fazendo... E não é assim que a coisa funciona. Eu acho que sim que foi justo. E já falando de polêmica, né, teve o caso do Ítalo, que forçou uma interferência em cima do Ian Gouveia, né? Foi uma situação na qual eu não gosto muito particularmente, porém está dentro da regra, né? O que o Ítalo fez está dentro da regra, é uma coisa, é do jogo, porém eu achei que ele forçou muito em uma onda que de repente não tinha tanta expressão. Mas hoje em dia você nota que tem aquele wrestle, aquela disputa pela primeira onda. No Tahiti em especial, a primeira onda ela significa muito se for uma onda boa. Não foi o caso, a onda não foi boa, não seria bom para nenhum dos dois, né? Ficou bem nítido, né? Que ele forçou a interferência mesmo. Você viu que ele rema por fora, por trás, remou meio que por cima do Ian, foi uma situação bem complicada, mas está dentro da regra. O jogo, provavelmente, do Ítalo ou do Ian era pegar a primeira onda para que na segunda troca de nota ficasse com a prioridade, né? Que era uma grande vantagem, tanto que em meia hora você via com um período muito longo, entrava 1 ou 2 séries por baterias e tinha bateria que nem entrava. Foi o caso do Julian Wilson, que perdeu precisando de 1,87
e mais de 12 ou 13 minutos de bateria ele não conseguiu pegar uma onda para reverter a situação. Cara, como você mesmo falou, é uma competição, né? Existem estratégias de competições, estratégias diferentes. E você acha que se o Ítalo não tivesse tomado esse posicionamento, que talvez a bateria poderia ter tomado um outro rumo? No caso, com o Ian pegando a onda de forma mais tranquila, né? Podendo fazer a leitura. Sim, poderia, porque a gente não consegue prever. Se aquela onda, se de repente o Ian, que é um excelente tube rider, ele consegue fazer um bom tubo, provavelmente mudaria a estratégia do Ítalo. Provavelmente ele teria que esperar para fazer uma boa nota para se equiparar no início da bateria, e isso poderia ter sido uma vantagem para o Ian, né? Ele começar com uma nota 6 naquelas condições, ia ser difícil de fazer um 6 em manobras, a não ser que fosse um grande aéreo ou grandes manobras. E o Ítalo jogou com as regras e acabou beneficiado, né? Mas uma coisa interessante foi o final da bateria, na entrevista com a Rose, tanto o Ítalo quanto o Ian, principalmente a parte do Ian, que eu vi que ele aceitou, até fez alguns elogios ao Ítalo, dizendo que o Ítalo é um monstro, que aquilo ali é o jogo dele, que ele se inspira muito no Ítalo. E infelizmente não foi bom para o Ian e foi mais para o jogo do Ítalo. Eu percebi que o Ítalo, de repente, acho que ele fez essa estratégia não porque é o jogo dele, mas eu percebi que na entrevista dele mesmo ele mostrou que ele mesmo tendo 2 vitórias, ele tem muitos 13º. E eu acho que ele se assustou com o fato de poder cair mais uma vez na terceira fase e ter mais um 13º. Então foi por isso que eu acho que ele teve esse jogo um pouco mais duro. Forçou mesmo ali no momento, né? Ele usou da estratégia. Ele falou, eu tenho a opção de deixar ele ir ou forçar. Ele forçou e foi beneficiado ao longo da bateria. Cara, ainda falando das condições das ondas, né? As ondas estavam pequenas e tudo mais, e aí a gente lembra do Toledo, né? Que os caras sempre falam que quando o mar fica grande ele não tem uma boa performance e tal. O Toledo saiu muito bem nessa competição, porém as ondas estavam menores, né? Estavam pequenas. Você acha que se as ondas estivessem grandes, que o Toledo poderia alcançar esse mesmo resultado que ele teve? Não, eu acredito que não. Eu acho que o resultado do campeonato poderia ser totalmente outro. Uma configuração totalmente diferente. Com o Medina podendo ser campeão, o Jeremy chegando junto com o Owen também, esses 3 eu acho que eles chegariam no pelotão de cima, porque eles são favoritos naquelas condições, mas eu acho que o Felipe encontraria um pouco mais de dificuldade. Sim, ele se preparou muito. Você viu que ele abriu mão do US Open na Califórnia, do evento 10 mil. É um campeonato que ele é favoritíssimo lá, para ganhar $100 mil. Ele abriu mão, foi pro Tahiti antes, pegou ondas grandes, treinou muito, estava mais adaptado na bancada. Você via que mesmo com ondas pequenas, ele fez um surf vistoso, surfou muito bem, entubou bem nas ondas que pegou tubo. Mas eu acho que assim, numa condição maior, diria assim, de 10 pés de onda, eu acho que o Felipe ainda não tem a mesma experiência que os outros. Ele se preparou para essa etapa, mas em algumas situações o Julian Wilson de repente iria mais para cima, iria fazer um resultado melhor, George Smith, entre outros, e até mesmo na bateria que o Felipe passou do terceiro round, que foi contra um tahitiano, provavelmente ele daria um calor maior no Felipinho. Então eu acho que esse ponto seria um agravante para o Felipe. Porém, o Felipe mostrou que ele está preparado para ser campeão mundial. Ele foi antes, ele treinou e ele fez um resultado excelente numa onda que é tida como descarte para ele nos anos anteriores. Ele não passava nem no terceiro round, agora ele fez um terceiro colocado. Cara, realmente, o Felipe esse ano ele veio bem mais preparado, né? Ele sacrificou uma das etapas que ele era favorito, como você mesmo falou, para estar lá no Tahiti. Literalmente ele deu sangue para melhorar a performance dele naquele mar, porque houve aquela onda que ele se machucou, caiu, todo mundo viu, que tá passando aí para vocês. E agora ele finalizou com uma terceira colocação, né? Então tá no topo do topo, só que tem o Gabriel Medina que tá vindo na cola dele. Você acha que essa disputa vai rolar até o final do ano? Eu acho que essa disputa vai até a última bateria do ano, porque o Gabriel é um cara que ele cresce na segunda parte do ano, né? Só que esse ano ele fez o contrário.
igual, semelhante ao ano que ele foi campeão, ele teve bons resultados durante a primeira parte do ano. Em relação ao Felipe, eu sinto o Felipe mais preparado para ser campeão mundial. A pré-temporada que ele fez, ele já vinha mostrando isso. Como ele foi pro Tahiti antes, pegou uma bomba, ele ganhou respeito dos locais, ele ganhou respeito da mídia, vendo ele com outros olhos. E agora ele e o Gabriel, eles vão travar grandes batalhas, porque tem a piscina de onda é igual para os dois. Os dois têm as mesmas possibilidades, tanto um quanto o outro. Eu acho que ali vai ganhar, vai se sobressair aquele que tiver com um dia melhor, aquele que dormiu melhor, aquele que tiver com um psicológico mais tranquilo, menos pressão, vai conseguir chegar na frente. Aí depois tem a parte da Europa, onde o Medina já provou o favoritismo dele por todos os anos anteriores e no ano passado principalmente, que foi quando realmente ele chegou junto, ganhando 2 etapas. O Felipe vai ter que dar um gás para se manter na frente. E essa disputa vai até o final do ano, com certeza. E essa questão que você disse de quem acordar melhor e tudo mais, manter mais a tranquilidade, eu acho que dá pra levar como uma outra vantagem do Medina, né? Sim. Que o cara é muito frio e o Felipe dessa vez tá numa situação que ele nunca esteve, né? É novidade pra ele, então... o Felipe, ele já esteve com a lycra amarela anos anteriores, sim, mas o Felipe, ele nunca esteve nessa situação de tipo... eu vou ser campeão. Sim. Eu acho que assim, nos anos anteriores ia acontecer, poderia acontecer, mas ele tá disputando com o Gabriel Medina. Tem o Julian Wilson, ainda tá vivo, o Ítalo Ferreira também tá vivo, eles têm chances, mas eu acho que o Felipe e o Gabriel, eles estão um passo à frente dos demais. Essa foi a primeira vitória do Gabriel no ano, mas o Gabriel já tinha tido bons resultados, já teve 3ª colocação, já teve 5º, e ele tá bem ali. Só que foi como a gente tinha citado ali, falando do psicológico, da pressão. Sim. O Gabriel, ele não precisa mais do primeiro título, ele já tem o primeiro título, então isso já tira um pouco de peso das costas dele, ele consegue fazer um trabalho um pouco mais tranquilo, contrário do Felipe, que precisa lutar mais para conquistar o primeiro título. Então acho que a pressão está mais em cima do Felipe nesse caso. Cara, além do Medina e do Toledo, quem você acha que se destacou também nessa etapa do Tahiti? Um destaque seria pro Michael Februari, que é o sul-africano. Talvez ele passou meio que despercebido, chegou meio que de fininho, acabou fazendo uma 5ª colocação, igual ao Wade Carmichael, que já também não tem mais como falar que é destaque ou uma zebra, porque o cara já tem 2 finais esse ano, agora mais uma 5ª colocação. E na verdade um destaque para mim seria mais uma vez a performance do Jeremy Flores. Cara, ele é incrível naquela onda, ele não erra, ele é um dos competidores mais difíceis a ser batido. E a técnica do Owen Wright, que ela em tubos para a esquerda, ele é demais, cara. Ele entuba muito, tem uma visão da onda muito diferenciada. Então, no meu ponto, o destaque seria o Michael Februari, pela uma colocação que de repente nem ele acreditaria que chegaria tão longe. E eu fiquei feliz pelo desempenho dele, ver um cara chegando bem. Mas o Owen Wright e o Jeremy Flores, eles mostram que eles são competidores muito duros ali nessas condições. E finalizando, né, Tahiti, o ranking ficou dessa maneira. O Felipe Toledo na primeira colocação com 41.985 pontos. O Gabriel Medina encostou com 35.685 pontos lá na segunda colocação. Aí vem o Julian Wilson com 32.380, tá bem ali colado também. E em quarto o Ítalo Ferreira, né, com 30.160 pontos. O ranking embolou agora, né? Ficou tudo muito, muito justo. O Felipinho talvez deu uma descolada do pelotão, assim, pelo fato de uma 3ª colocação inesperada, sério. Talvez não para ele, mas para todos os espectadores, até para quem torcia para ele. E eu acho que assim, o ranking agora ele vai ganhar um gás novo, né? A gente vai ter a piscina de onda, que condições iguais para todo mundo. E Gabriel Medina e Felipe Toledo estão o Gabriel já venceu lá, né? Ele foi o primeiro campeão, o primeiro campeonato que teve lá, o Gabriel venceu. Então eu acredito que nessa situação agora
a gente vai ter uma briga muito intensa, porque o Julian Wilson, por mais que perdeu uma colocação ali, ele ainda está vivo, ele é muito bom, e a mesma coisa com o Ítalo também. Porque eu acho que essa próxima etapa agora vai dar novos rumos. Se o Julian falhar mais uma vez, praticamente fora. Ítalo, a mesma coisa, não pode falhar mais. O Gabriel e o Felipe ainda tem mais uma chance de mais um erro, digamos assim. Porque eles ainda têm mais um descarte a ser somado, né? No caso, o Felipe tem uma quinta colocação como o segundo pior resultado, né? Ele tem um 13º e uma quinta colocação, e o Gabriel está descartando um 9º colocado, então eles ainda têm mais uma chance de errar. Sim. Já o Ítalo e o Felipinho e o Ítalo e o Julian Wilson, desculpa, não tem mais chances de errar, os dois já estão somando 2 13º, o Julian Wilson, no caso, tem 2 13º e um 25º, e a mesma coisa o Ítalo. Então, Felipe e Gabriel têm uma vantagem sobre esses adversários. Agora então o resto é a gente esperar, né? Ver o que vai rolar na próxima etapa. A gente volta no outro vídeo para falar das expectativas para esse evento do Surf Ranch, né? Na piscina de ondas. Não, exatamente. Vamos voltar no próximo vídeo para falar sobre as expectativas. Vamos analisar um pouco mais dos atletas que se deram bem nos eventos que teve na piscina e ver se tem algum favorito, né? Vamos tentar apontar algum favoritismo para algum surfista, porque ali são condições iguais para todo mundo. Provavelmente vamos ver um show de surf e vai ser muito interessante essa disputa. Vamos ver como vai ser. No próximo vídeo a gente vai trazer uma análise completa para vocês. Beleza, então fechou. Obrigado a você que nos assistiu. Não esquece de deixar o like, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixe seu comentário se tem alguma coisa que a gente deixou de falar nesse vídeo, se tem alguma coisa que você quer que a gente fale no próximo vídeo, deixa aí que a gente lê todos os comentários, responde todo mundo e siga a gente nas nossas redes sociais. Então é isso aí, valeu, aloha e boas ondas! Uhul.